João Batista era um essênio? Eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Bom, como já deu para ver pelo título, hoje nós estaremos tratando da identidade. Estaremos falando acerca da identidade de João o Batista, o precursor do Senhor Jesus Cristo. E que foi profetizado pelo profeta Yeshayahu Hanavi, ou seja, pelo profeta Isaías. A nossa preocupação neste vídeo é identificarmos se ele era ou não era um essênio, pois existem muitas controvérsias no mundo acadêmico. Por um lado, existem aqueles teólogos que acreditam piamente que João o Batista era um essênio. Por outro lado, existem aqueles que não acreditam que João o Batista era um essênio. Antes de nós prosseguirmos nessa identificação do profeta João o Batista, eu quero convidar você a estar orando comigo. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para te louvar e bendizer pela tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. O Senhor sabe que eu dependo totalmente do Senhor. E por isso lhe peço sabedoria e entendimento espiritual, capacitação divina, para que o Senhor venha dar a mim mais sabedoria e graça, a fim de que seu povo possa ser edificado, nós possamos ser edificados por meio desta reflexão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, seguindo com este vídeo, eu quero convidar você a fazer uma leitura no texto do evangelista Lucas, também conhecido como Médico Amado, onde ele estará falando um pouco a respeito de João o Batista. Vem comigo. Lucas, capítulo de número 2, ou melhor, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Portanto, temos aqui um profeta com muita austeridade, muito semelhante ao profeta Elias, com uma mensagem contundente, sem temer o rei, sem temer a face do homem, temendo apenas a Deus. João o Batista é descrito, como vimos no profeta Isaías, como precursor do Senhor Jesus Cristo, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor. E assim aconteceu com João. Mas afinal, João o Batista, ele era um essênio? Como foi o seu nascimento? Quem eram os seus pais? Onde realmente vivia João o Batista? Bom, para descobrirmos a origem de João Batista, é importante que leiamos mais uma vez o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, que aqui o evangelista vai apresentar as origens de João o Batista. Vem comigo. No capítulo 1, versículo de número 5 em diante, está escrito assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando
sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Portanto, nós temos aqui parte da genealogia de João Batista, apresentando aqui os seus pais, a sua origem. Ele era de uma família sacerdotal e, de acordo com a tradição, ele deveria ser sacerdote, mas pelo que lemos lá no capítulo 3, percebemos e vemos com certeza que o Senhor o separou para o ministério profético e muito mais, para ser aquele que haveria de preparar o caminho do Senhor. E aqui os seus pais, a sua mãe chamando Isabel, cujo nome vem do hebraico e significa a que jura por Deus ou Deus é fiel, e o seu pai Zacarias, que também este nome é um nome de origem hebraica e significa Iavé se lembrou, ou lembrado por Iavé, e era da casa de Abias. Abias também é um nome hebraico, significa Iavé é pai. Agora é fato que ambos eram de família sacerdotal, tanto Isabel quanto Zacarias. Logo, o próprio João Batista também era de família sacerdotal, e aqui há uma prova incontestável, insofismável e indubitável da sua origem sacerdotal. E o que ocorre? Zacarias, na verdade, ele foi sorteado para poder ministrar no templo. Quando aparece o anjo, que é denominado aqui como um anjo do Senhor, que posteriormente é identificado como sendo Gabriel. E traz a ele as boas novas de que Isabel, apesar de estéril e ambos avançados em idade, ela ficaria grávida e conceberia um filho, e o nome dele seria João. No momento em que Zacarias ouve esta promessa, essas boas novas, ao invés de acreditar, parece-me que ele descreu. E por esta razão ele ficou mudo e só voltou a falar quando a criança nasceu, e no 8º dia, que era o Brit Milá, quando um judeu então dava nome para o filho, que era no dia da circuncisão, a sua boca, a sua língua destravou, e então ele foi curado e passou a falar para dar o nome ao filho. E é interessante que aqui está escrito no capítulo de número 1, versículo 60. E respondendo sua mãe disse, porque perguntaram, e aconteceu que ao 8º dia, versículo 59, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E, pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilhavam. Então percebam que esse nome é dado pelo próprio Deus, através daquele anjo, e João significa Iavé é gracioso. Iavé é gracioso ou agraciado por Iavé, que vem do nome hebraico Iohanan. Ierro, forma abreviada de Yehová, mais Hanan, que é graça. Logo, Iohanan, agraciado por Iavé, agraciado por Deus. Ou Iavé é gracioso. Mas até aqui não respondemos. A pergunta é, João o Batista era um essênio? E veja que ele recebe o nome de João o Batista justamente porque batizava. E esse batismo não foi inventado por ele, é um batismo que, pelo que lemos no capítulo 1, versículo 33 em diante do Evangelho segundo João, esse batismo ele era um batismo sob a orientação de Deus. Mas agora precisamos analisar alguns detalhes. Ele era ou não era um essênio? Afinal de contas, estamos falando tanto sobre os essênios. Quem eram os essênios? É interessante que eu estou aqui com um livro, Enigmas da Vida de João Batista,
que é de Ariel Álvarez Valdez. E nesta obra ele diz aqui o seguinte: em 1947, em Qumran, às margens do Mar Morto, parecia ter conseguido resolver esse enigma de acordo com muitos estudiosos, ou seja, o enigma acerca de quem foi João Batista, na verdade, né? Naquele ano foram encontrados os restos de uma biblioteca do primeiro século depois de Cristo, pertencente a uma seita judaica com aproximadamente 900 livros em forma de pergaminhos. Graças a esse importante achado arqueológico, foi possível conhecer a vida e o pensamento dos essênios, um grupo religioso do tempo de Jesus que tinha se retirado ao deserto para esperar a eminente chegada do reino de Deus. E a forma de viver e de pensar dos essênios, dizem esses estudiosos, coincide assombrosamente com a de João o Batista. Olha só que curioso. Então, de acordo com as pesquisas, analisando todos aqueles documentos, chegaram à conclusão de que havia uma certa semelhança entre a maneira de viver de João Batista e a maneira de viver dos essênios. E a controvérsia é grande. O nome essênio vem do grego essenoi. Eles datam do primeiro século antes de Cristo ao primeiro depois de Cristo. A etimologia deste nome é muito controvertida porque apresentam várias etimologias. E alguns significados, como por exemplo piedosos, santos, nobres, poderosos e até curandeiros. Eles tinham um costume muito assim peculiar. Eles não comiam com os gentios, não se misturavam com os pecadores e tudo mais, né? E ainda mais, a religião deles, eles tinham uma religião totalmente isolada, eram totalmente isolados, eram, por exemplo, a característica deles imortalistas, com uma crença muito parecida com a crença neoplatônica, e ainda mais, eram sabatistas. E como os sabatistas, guardadores dos sábados, eles eram tão radicais, mas tão radicais, que no dia de sábado eles nem sequer faziam as suas necessidades fisiológicas de acordo com o que está registrado na História dos Hebreus de Flávio Joséfos. Eu tenho inclusive aquela coleção com 9 volumes da Editora das Américas e ali encontrei registrado que eles nem sequer faziam as suas necessidades fisiológicas no dia de sábado, dado o seu radicalismo. Outra coisa, eles não se casavam, não eram prática dos essênios se casarem. E por essa razão, eu creio que muitos deles adotavam crianças. Olha só que curioso. Eles adotavam crianças. E aí tem alguma coisa que esses estudiosos vão relacionar com João Batista, que nós estaremos vendo daqui a pouco. Eles veneravam o seu líder de tal maneira que eles preferiam morrer do que falar qualquer coisa contra o seu líder. E quem se levantasse contra o seu líder era excluído da comunidade. E como eles não tinham a prática de ficar comendo os alimentos dos gentios, não se misturar, muitos deles chegavam a quase morrer de fome. E quando eles estavam nesse estágio assim tão degradante, aí eles eram readmitidos novamente para a seita. Eles ainda criam na vida após a morte, esperavam na vinda de 2 Mashiach, né? E ainda mais, eles aguardavam a vinda do Messias. E aí quando eles foram descobertos, em 1947, houve a possibilidade de fazer esses grandes estudos. Agora, é curioso que o fato de João o Batista nascer quando seus pais ainda eram muito velhos, alguns supõem que provavelmente eles não conseguiram criar João o Batista. E por esta razão, João o Batista foi adotado por essa seita do judaísmo, que eram os essênios, que eram as 3 seitas mais destacadas dentro do judaísmo. Tínhamos ali os fariseus, os saduceus e os essênios. Destas 3, apenas 2 aparecem na Bíblia, que são os fariseus e os saduceus. Só que os essênios não aparecem. Agora, voltando à questão sobre João o Batista, que alguns estimam que havia a possibilidade de que ele tivesse sido adotado pelos essênios,
A passagem bíblica que eles escolheram, adotam para dar fundamento a essa argumentação, está em Lucas, capítulo 1, versículo de número 40, que parece fazer um certo sentido com toda essa argumentação. Assim diz Lucas 1, versículo 80. E o menino crescia, isso falando de João Batista, e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Olha só. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, muito semelhante com Jesus, né? Que ele crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. E sem contar que ele era primo de Jesus, sendo 6 meses mais velho que Jesus. Então, voltando, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, com base nisso, alguns chegam a pensar que ele era um essênio. E é interessante notar que nesta obra que eu acabei de apresentar para vocês sobre os enigmas da vida de João Batista, esse autor vai apresentar algumas semelhanças e algumas diferenças entre os essênios e João Batista, entre a vida dos essênios e a vida de João Batista. Vamos então para algumas destas diferenças apresentadas aqui. Vamos ver este paralelo entre a vida de João o Batista e os essênios. Bom, semelhanças em primeiro lugar. Aqui ele apresenta o seguinte: um dos manuscritos do Mar Morto, conhecido como a Regra da Comunidade, é o principal documento para conhecer a forma de vida da Irmandade de Qumran. E ao compararmos o que esse texto diz com o que sabemos do profeta João, ficamos admirados com as extraordinárias semelhanças que encontramos. Vejamos, todos os essênios eram membros de famílias sacerdotais que tinham entrado em conflito com os sacerdotes oficiais de Jerusalém e haviam se retirado do templo. Também João Batista era membro de uma família sacerdotal, de acordo com Lucas capítulo 1 e versículo de número 5 que nós já lemos. E tinha se afastado de suas funções do templo. Segundo ponto, os essênios de Qumran instalaram-se no deserto da Judéia e lá desenvolveram suas atividades. Também João se instalou no deserto de Judá e lá desenvolvia sua prédica, e a poucos quilômetros de Qumran, Mateus 3:1. Terceiro ponto, os essênios de Qumran haviam ido ao deserto para preparar os caminhos do Senhor, baseando-se em uma antiga profecia de Isaías que dizia: no deserto preparai o caminho do Senhor, Isaías 43. Também João se inspirava nesse mesmo texto de Isaías, Marcos 1:3, e convidava as pessoas a ir ao deserto para preparar o caminho do Senhor. Quarto ponto, os essênios davam grande importância aos ritos de purificação com água. Também João tinha como centro de sua prédica o batismo de purificação com água, Marcos 1:4. Ainda mais, os essênios viviam de maneira austera e se alimentavam com os produtos que encontravam no deserto. Também João levava uma vida austera e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Olha só, Marcos 1:6. Os essênios acreditavam que em breve chegaria o juízo final, com um grande castigo para a humanidade. Também João anunciava que em breve chegaria o fim do mundo mediante um grande juízo divino. Mateus 3:10. Os essênios esperavam a chegada do Messias, que implantaria o reino de Deus e renovaria a terra. Também João aguardava a aparição de um Messias que traria a renovação do mundo. Mateus 3:12. Os estudiosos acrescentam mais um dado a essas assombrosas semelhanças. O historiador judeu Flávio Joséfo conta-nos que os essênios, apesar de não se casarem, costumavam adotar crianças órfãs para educá-las segundo os seus princípios. Segundo o Evangelho, os pais de João Batista eram idosos quando ele nasceu, Lucas 1:18, motivo pelo qual é provável que o menino logo tenha ficado órfão. Então veja que aqui existem muitas semelhanças entre a maneira de viver de João Batista e a maneira de viver dos essênios. Agora, o que ocorre? Existem, além das semelhanças,
Existem também as muitas diferenças que são estabelecidas aqui. Os essênios eram um grupo de sacerdotes inimizados com os demais sacerdotes de Jerusalém, mas não com o templo. Agora veja bem, para João, ao contrário, não apenas os sacerdotes haviam perdido sua essencialidade, mas também o próprio templo tinha deixado de ser uma opção válida. E ainda, os essênios de Qumran, ao se instalarem no deserto, tinham se afastado do mundo e aconselhavam a quem quisesse ser salvo que fizesse a mesma coisa, quer dizer, que levasse uma vida isolada, mesmo quando estivesse vivendo no meio de cidade. Aí constituía um grupo fechado com uma mística separatista e propunha o isolamento como forma de vida, rejeitava os pecadores e nunca desenvolviam atividades missionárias. Então percebe aqui um grande isolamento por parte desta seita dos essênios. Só que João Batista tinha um comportamento diferente. João, por sua vez, mesmo atuando no deserto, não convidava as pessoas a ficar lá, ou seja, não isolava as pessoas. Pelo contrário, depois de batizá-las, mandava-as de volta para suas casas e seus trabalhos para que dessem testemunho em sua vida diária. Ainda mais, pregava em público, dirigia sua mensagem a todos e se solidarizavam com os pecadores, aos quais buscavam com insistência. Esse proceder não se parecia em absoluto com o de um essênio. E terceiro ponto, mesmo que os essênios no deserto buscassem preparar o caminho do Senhor, sua preparação consistia em estudar a Bíblia, decorar as leis de Moisés e assimilá-las para poder cumpri-las com a maior fidelidade possível. Olha agora, João Batista, aqui a diferença. Para João, preparar os caminhos significava mudar de vida, converter-se para o bem e ajudar o próximo, sem interessar-se pelas leis de Moisés, que definitivamente levavam os judeus a confiar ingenuamente no poder salvador de sua raça. Mateus 3:8. Outro detalhe, inclusive o aspecto mais importante de João, seu batismo, que muitos autores compararam com os batismos realizados em Qumran, tinha um sentido muito diferente. Primeiro, em Qumran os essênios submergiam-se na água todos os dias e várias vezes por dia. O batismo de João, entretanto, era único e irrepetível, só podia ser recebido uma vez na vida. Outro detalhe, em Qumran usava-se água de chuva, recolhida em piscinas. João, por outro lado, usava apenas água do Rio Jordão, que era o que dava sentido ao seu batismo, comemorar a travessia desse rio pelo antigo povo de Israel. Outro ponto interessante, em Qumran cada um lavava a si mesmo, ao contrário disso, João era quem batizava os outros, por isso foi apelidado de O Batista. Em Qumran era praticado pelos membros já convertidos da comunidade. Em João era praticado pelos que queriam se converter. Em Qumran o batismo não perdoava os pecados, apenas lavava as impurezas legais, quer dizer, as contraídas por violar alguma lei de Moisés. João, com seu batismo, garantia o perdão dos pecados por parte de Deus. Em Qumran, os candidatos tomavam banhos de imersão só depois de um ano de espera. João não deixava ninguém esperando para ser batizado. Por conseguinte, o batismo joanino não se parecia em nada com as imersões rituais dos essênios. Sendo assim, é impossível que ele o tivesse aprendido do ambiente teológico de Qumran. Portanto, aqui, apesar das grandes semelhanças que o autor do livro apresenta entre João Batista e os essênios, ele conclui, dada essa quantidade de informações divergentes, que João Batista não aprendeu nada com os essênios e não viveu entre os essênios. E para fecharmos, o quinto ponto, também não há coincidência entre a vida austera dos qumranitas e a de João. Em Qumran, por exemplo, comia-se pão e bebia-se vinho. E mais, esses alimentos faziam parte do banquete sagrado que eles celebravam com frequência. Segundo os evangelhos, ao contrário, veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, traduzindo um paradoxo total no hábito alimentar de João Batista com os essênios, de acordo com Lucas capítulo 7, versículo 33. E ainda mais,
Do mesmo modo, os essênios costumavam vestir-se com ornamento e túnicas sagradas de linho branco, próprias dos sacerdotes, em contraste com a rude e tosca vestimenta de João, feita com peles de camelo, de acordo com Marcos 1, verso 6. E, embora os essênios, assim como João, esperassem a chegada do fim do mundo e o juízo final, para João esse era um acontecimento iminente, olha só, iminente, que poderia acontecer a qualquer momento. Parece que alguma coisa a ver com o pré-tribulacionista, né? A impressão que eu tenho é que ele era pré, viu? Ele mesmo esperava presenciá-lo, Mateus 11:2. Os essênios tinham feito seus próprios cálculos e haviam concluído, baseando-se no livro do profeta Daniel, que o fim da história seria ao redor do ano 70 depois de Cristo. Olha que curioso. Isso é o que está escrito no comentário ao profeta Abacuque, que eles tinham composto. Portanto, o que a gente vê aqui, olha, os essênios de Qumran, de acordo com com o que se interpretava de seus escritos, aguardavam a chegada de dois Messias, um deles semelhante ao que João estava esperando, e outro Messias sacerdote. E ainda mais, o pensamento de João Batista era absolutamente diferente do da comunidade de Qumran, e de modo que é impossível supor que ele alguma vez tenha sido um essênio. E ainda mais, acrescentando a isso, fora Joaquim Jeremias, no seu livro Jerusalém, no Tempo de Jesus, o historiador Flávio José deixa uma nota aqui que faz toda uma diferença. Ele menciona João Batista em 4 longos parágrafos de seu livro Antiguidades Judaicas e narra cenas inéditas de sua vida, de sua prédica e até de sua morte. Nunca diz que ele teria sido essênio. Se José soubesse que João Batista era essênio, ele com certeza teria identificado ou apresentado na sua própria obra. E finalizando, outro elemento importante é que João Batista criticou abertamente o governo civil na época de Herodes Antipas, a quem acusou de conviver com a esposa de seu irmão, que está lá em Marcos capítulo 6, versículo 18. O que não era próprio de um essênio, eles não criticavam os governantes, pois os essênios não interferiam em política, preocupavam-se apenas com a pureza da comunidade e a santidade de seus membros. Portanto, a conclusão é que João nunca esteve na comunidade de Qumran. Os essênios e João viviam em 2 mundos diferentes, como podemos ver. Os primeiros formavam um grupo exclusivistas de homens santos que desprezavam quem não pensasse como eles e que se preocupavam apenas com a salvação. João, ao contrário, era o profeta da abertura que buscava a salvação de todos. Por isso admitia pecadores, impuros, prostitutas e até mesmo soldados, de acordo com Mateus 3,5, em seu batismo, o que teria deixado qualquer essênio com os cabelos em pé, porque ao passo que os essênios viam no pecador um futuro condenado, João via um possível reformado. Portanto, com base em tudo isso que nós acabamos de ler, a conclusão que o autor chega é que João o Batista não era um essênio. Mas fica aí aberto para discussão, porque sempre nós temos novas descobertas e grandes descobertas, e a discussão continua, e com certeza novas literaturas poderão ser descobertas, mas até este ponto nós temos aí então o testemunho de Flávio José, Joaquim Jeremias, deste autor, um grande pesquisador, apontando para o fato de que João Batista não era um essênio. Mas o que me chamou a curiosidade foi essa espera da volta do Messias, uma espera iminente. Iminente. E é interessante, né, que na perspectiva dele o Mashiach até chegou, né? E parece muito com os pré-tribulacionistas, né? Então veja que é muito curioso. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like e também ative as notificações. Se você não se inscreveu, queira se inscrever. E nós temos aqui esta obra, se você quiser receber. Não é só isso que eu apresentei para vocês, mas aqui tem muita curiosidade nesta obra. Curiosidades interessantes aqui, olha. Como foi a infância de João Batista? Por que pregou no deserto? João Batista era um essênio? Que foi só um capítulozinho que nós resumimos apresentando para você. Para que inventou o batismo? João Batista anunciou a chegada do fim do mundo?
Por que comia gafanhotos e mel silvestre? João Batista foi precursor de Jesus? João Batista batizou Jesus? João Batista foi mestre de Jesus? João Batista era o profeta Elias reencarnado? Como morreu? Onde foi decapitado? Bom, está aqui então essa sugestão deste livro. Como você acabou de ver os tópicos que nós abordamos. É uma obra polêmica, é uma obra que você tem que ler de mente aberta, porque ele traz assim pontos extremamente curiosos e passíveis de debates. Mas eu estou apresentando essa obra mais pelas curiosidades que ela apresenta. Então, por conta das curiosidades, nós estamos recomendando porque desperta a crítica, desperta o espírito de pesquisa. Então, para quem gosta de pesquisar, gosta de questionar, é uma obra muito interessante. Se você quiser receber, ela vai sair baratinho, né? Vai sair muito baratinho. E nós podemos até fazer aqui uma combinação. Você vai comprar só essa obra pelo valor de R$ 45 com frete grátis. R$ 45 com frete grátis para todo o Brasil. Agora, de repente, você quer essa obra e mais os meus livros. Perguntas difíceis de responder, volume 1, volume 2, volume 4, mais o dicionário. Hoje eu vou fazer uma super oferta para você. Você vai levar esta obra, mas todos os meus livros, que custariam mais de R$ 300, por apenas R$ 260, já com frete incluso, para todo o Brasil. É uma baita promoção. Se quiser comprar só um livro, R$ 45 com frete incluso. Quer levar os meus livros juntos? Você vai levar tudo por R$ 260 com frete incluso. Bom, se você quiser receber esse livro na porta da sua casa, com frete grátis, ou o kit que nós anunciamos, que seria este livro mais os nossos livros Perguntas 1, volume 2, volume 4 e o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, que são interpretações polêmicas de textos polêmicos, tipo, com quem se casou Caim, onde esteve Jesus dos aos 30, que era o espinho na carne de Paulo, Jefité sacrificou sua filha, quem foi Maria Madalena, de onde veio Deus, quem criou o mal. O outro livro, por exemplo, volume 4, sobre a imortalidade da alma, são mais de 400 páginas, quase 500 páginas, tratando deste tema. E o pensamento dos egípcios, dos gregos, dos judeus, dos pais da igreja, dos reformadores, dos teólogos do século XX e muito mais. O que a Bíblia diz sobre este assunto, os apóstolos, Jesus. E são várias obras. E o dicionário etimológico, nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, origem, etimologia, significado no grego, hebraico, latim, aramaico, com mais de 400 páginas. Então veja, volume 1, volume 2, volume 4, dicionário. E mais esta obra, Enigmas da Vida de João Batista, tudo por R$ 260. Você vai ligar 0 operadora 11 94901 6633 94901 6633 ou 0 operadora 11 94626 3000 94626 3000. Ou se você preferir, você pode entrar no nosso site e estar adquirindo esta obra por R$ 45 com frete grátis para todo o Brasil. É www.livrariadopastorelias.com.br www.livrariadopastorelias.com.br. Deus abençoe a todos vocês.